Você ouve a voz de Deus ou não? Escuto ele falando comigo. E quando ele escuta, como é que é a voz dele? Grave, suave? Qual é o tom dele? Muito bonita a voz dele, é muito bonita mesmo. A senhora poderia me descrever como é Deus? Deus é lindo. Tá bom. Deus... Lindo e perfeito. Como é que você descreve Deus? Eu acho que Deus, primeiramente, ele é uma pessoa popular, né? Deus não é uma que você, povo, pensa que é uma coisa muito acima de todo mundo. Eu acho que Deus é algo no meio de todo mundo, ele está. E Deus responde ao senhor? Rapaz, com certeza. E quando ele responde, como é que o senhor sabe que é ele que está respondendo e não o senhor? Porque quando a gente quer ter um objetivo que a gente corre atrás e consegue, a gente sabe que é ele. Você fala com Deus, ok? Com certeza. Será que você poderia pedir para que Deus pudesse falar comigo da maneira como ele fala com você agora? Além da Fé, com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador desse canal, o canal Além da Fé. Espero muito que você seja bem-vindo. Se você chegou aqui de supetão, se você chegou de paraquedas, eu espero que você fique para que você possa ouvir o conteúdo, que vai ser um conteúdo poderosíssimo. Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e, acima de tudo, pela sua preferência a este canal. Obrigado mesmo. Hoje nós vamos tratar de um tema que ele vai ser um tema bem simples, complexo, mas simples. Eu vou traduzir esse meu pensamento, esse meu sentimento, essa minha cosmovisão em cima deste tema de hoje. Olha o nosso tema. Por que eu não acredito em Deus? E vou lhe explicar os motivos pelos quais eu não acredito em Deus. Então fica por aí que logo após a nossa abertura eu já te conto tudinho. Olá, hein? Te aguardo. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você. Muito obrigado por você vir de todas as partes do Brasil e do mundo e trazendo aqui a sua presença, a sua participação, a sua preferência. Muito obrigado mesmo. Brasil, você sabe que eu sou muito objetivo. Para quem já me conhece, sabe que o nosso canal é muito objetivo, ao mesmo tempo acessível. Os nossos vocabulários, o nosso repertório linguístico, o nosso campo léxico e tudo aquilo que nós passamos para as pessoas em forma de informação, nós tentamos ser o máximo possível simples e acessível a todos vocês. A gente sabe que as pessoas, no caso os crentes, eles nos apresentam a ideia de um Deus que nos criou, mas esse Deus nos criou com propósitos específicos. Mas por que, na verdade, Brasil, esse Deus nunca e sequer ou jamais apareceu, aparece, provavelmente nunca aparecerá? Essas mesmas pessoas nos dizem que nós precisamos de um auxílio, no caso a fé. Precisamos ter fé e exercitar essa fé para termos contato com esse Deus e assim sentir a sua glória, sentir a sua presença e ouvir a sua fala. Mas, na verdade, Brasil, isso é injusto. Por quê? Por que, Jason, isso é injusto? Porque nós não sabemos como obter esse sentido extra. Como é que nós pegamos esse sentido? Como usá-lo? Em que grau eu devo usar esse sentido para que eu possa assim me aproximar de Deus? Vamos lá, eu vou te explicar por que eu acho que esse sistema de fé ele é completamente injusto. Pensa comigo. Veja, esse Deus ele não pode ser contatado, não pode ser conectado por nenhum outro jeito, exceto pela fé, que é o único instrumento pelo qual Deus responde, e só responde às pessoas que têm fé. A fé, na verdade, é o único sistema, o único mecanismo, a única ponte, o único meio para se chegar a Deus. Então, como uma pessoa doente mental, uma pessoa que está inconsciente, ela pode se chegar a Deus através da fé? Como uma criancinha, ela pode exercer fé e se aproximar de Deus para acionar a sua proteção e o seu cuidado no momento em que mais ela precisa? Como um defunto, por exemplo, poderá exercer fé para pedir algo para Deus? Então, obviamente, a fé não é um acesso livre para todas as pessoas se chegarem a Deus, mas é uma barreira imposta pelo próprio Deus. No caso, é um selo de exclusividade. Só fala com Deus quem tem fé. Isso é um sistema injusto, é um sistema de castas. Ora, Brasil, a fé em si só, ela já é um instrumento de exclusão. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque nem todas as pessoas têm fé. Nem todas as pessoas vão poder se utilizar da fé para falar com Deus. Nós, por exemplo, nós temos 5 sentidos e por nenhum desses 5 sentidos nós conseguimos contatar Deus. Nós temos o tato,
mas você não apalpa Deus. Você tem a visão, mas você não consegue ver Deus, por hipótese alguma, através desse sentido. Você tem um paladar, mas você não consegue saboreá-lo de alguma forma. Você tem o olfato, mas não há como prová-lo. E você tem também a audição, um sistema poderosíssimo, mas não há a menor possibilidade de ouvir esse Deus que, na verdade, é inaudível. Então, por que isso? Para que isso? Qual o propósito disso? Como que Deus nos dá 5 sentidos e não se revela em nenhum deles? Será que Deus é uma celebridade divina que não pode ser observada ou experimentada por todos e de igual modo? Deus é uma celebridade. Deus não pode ser contatado por ninguém ou por algumas pessoas que têm fé. Alguns dizem que Deus é santo, mas por que Deus precisa ser santo, já que a palavra santo quer dizer separado? Deus é separado de quê? Se Deus ele é separado de algo, então ele não pode, por hipótese alguma, ser o todo. Se ele não é o todo, então ele não abarca tudo. Logo, Deus não pode ganhar o tal título de ser um ser onipresente, simplesmente porque existe algo que está separado dele, algo que parece ter vida própria, algo que parece ser independente de Deus, já que Deus o odeia terminantemente porque está na Bíblia e quer distância desse tal algo. Então Deus não é onipresente. Alguns cristãos dizem que Deus só quer contato com aqueles humanos que o adoram, que puxam o saco dele. Pessoas que se submetem às suas vontades, aos seus desejos e o amam acima de tudo. E isso demonstra, na verdade, que Deus tem uma carência psicológica de afetos muito grande. Os crentes, por exemplo, eles dizem que exercem fé em Deus. E quando nós pedimos para que esses crentes possam relatar o que viram, o que ouviram, o que sentiram, o que presenciaram, as informações que eles nos trazem, entre eles mesmos, não combinam em absolutamente nada. E só para você ter uma ideia, Brasil, cada pessoa, cada um desses crentes vai dizer que Deus é uma coisa completamente diferente. E o pior de tudo é que o tal Deus nunca aí sequer aparece para separar essas tais informações falsas das verdadeiras. Então em que nós vamos acreditar? Em qual igreja? Em qual religião? Em qual livro sagrado? Em qual reza? Em qual fé? Não temos como acreditar nessas religiões, não temos como acreditar nos espíritas, nos livros sagrados, nos livros revelados, nos livros psicografados. Não temos como acreditar nos orixás, nos exus, através dos babalorixás, do ialorixás. Não temos como acreditar em nenhuma espécie de igreja católica espalhada por diversos lugares do ponto do mundo. Não temos como acreditar em nenhuma religião ou filosofia da religião que dê a você a possibilidade de falar com Deus. Mas eu vou mostrar para você. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a chave do meu carro e vou sair. E vou mostrar para você na rua, eu vou trazer para você os resultados das pessoas. Vou para as ruas agora, neste exato momento, para saber das pessoas algumas coisas. Eu vou perguntar para essas pessoas. Primeira, Deus existe? Segunda, como você sabe que Deus existe? Terceiro, você fala com Deus? Quarto, como você sabe que é Deus que está falando com você? Não poderia ser você mesmo respondendo para você mesmo? Quinto, você poderia pedir a Deus para que Ele pudesse falar comigo assim como Ele fala com você? Em sexto lugar, a sexta pergunta que eu vou fazer para as pessoas: como é Deus? Me dê algumas características dele. E eu vou fazer isso para você agora e eu espero muito que você goste desse nosso conteúdo. Vamos lá. Pronto, Brasil, estou aqui nas ruas para perguntar para as pessoas realmente, fazer essa nossa enquete e ver realmente no que vai dar. E como eu prometi para você, eu estou aqui nas ruas, eu peço a você até desculpas por causa do barulho, porque eu estou num ponto integral de ônibus, então aqui é muito barulho, mas eu espero muito que você, do outro lado, possa gostar dessa entrevista e vamos ver no que vai dar. Fica por aí, fica colado na lente, hein? Vamos lá. Bom, eu estou com quem? Douglas Teixeira. Douglas Teixeira, rapaz, tem voz de locutor, hein? Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Tá bom. Você acredita em Deus com certeza ou não? Sim. E se você acredita, qual é a razão, o motivo forte que você tem para acreditar? Eu acho que a existência de tudo. Tudo que existe na natureza, a nossa vida, né? A minha, a sua, como entrevistador, enfim, todos nós. Tudo depende dele. Sim. Você consegue conversar, contatar Deus de alguma forma, compreendê-lo ou não? Eu acredito que quando eu faço minhas orações e ele me responde por meio de sinais. Sim. Esses sinais são confiáveis? Para mim, sim. Porque... Como é que são? Me dê um exemplo de um sinal desse que Deus respondeu. Coisas que, no caso, eu
tinha muito desejo de alcançar e no tempo dele, com certeza eu alcancei. Mas como é que você consegue entender, como é que você consegue saber que foi Deus que respondeu? Porque os sinais que ele, no caso, me mostra, entendeu? É a intimidade que eu tenho com ele e é a certeza que eu tenho que ele tá ali e tá me respondendo aquilo que eu quero. Pra gente terminar, quando você fala com Deus, Deus responde e você ouve a voz dele. Sim. Como é que é a voz de Deus? A voz de Deus é quando eu tô no auge do meu aperreio e eu recebo o sinal de que Deus vai fazer algo por mim, eu fico calmo e tranquilo. Como é que você descreveria Deus então, pra mim? Eu consigo olhar pra você e descrever você. E como é que você descreve Deus? Um ser sublime que na hora da angústia ele traz paz. Brigadão, cara. Você permite dar sua imagem lá pro nosso canal? Sim, sim. Brigadão, viu? Bom, eu estou aqui com quem? Roseli, Dona Roseli, a senhora tem quantos anos? 52. 52. A senhora acredita em Deus, Dona Roseli? Com certeza que sim. Se a senhora acredita, qual o motivo que a senhora tem para acreditar? A razão forte que a senhora tem para dizer que Deus existe? Eu sinto que ele existe porque o que ele já fez na minha vida, ele já me batizou com o Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? Só quem for como ele falou com Felipe, vem e vê. Você só vai saber se você experimentar. Tiver esse prazer, tiver crer. Outra coisa interessante. E você vai sentir. Outra coisa interessante. A senhora consegue conversar com Deus? Com certeza que sim. E ele fala comigo, viu? Ele fala com a senhora? A senhora consegue ouvir a voz dele? Já ouvi. E como é que é a voz de Deus? Ele fala comigo. Só quem sabe é quem. Tudo só tem que ser você crer e você passar a sentir. A sentir, né? A sentir. Outra coisa, como é que a senhora sabe que é Deus que está falando com a senhora e não a senhora mesma? Não tem como confundir, não. Eu estou vendo que a senhora também está com uma Bíblia na mão. A senhora consegue falar com Deus através da Bíblia também? Aí é que ele fala mesmo comigo, principalmente quando eu estou lendo a Bíblia. Mostra pra gente lá a sua Bíblia. Bom, com a harpa cristã em letra gigante. Muito bom. É daí que a senhora tira o seu alimento? Com certeza. E Deus sempre responde? Sempre. Como é que a senhora consegue me descrever Deus? Eu não tenho como como é que a senhora, quando a senhora fala com Deus, como é que a senhora consegue perceber Deus? É diferente, eu não sei explicar não, meu filho. Não tem explicação não, só eu não sei. É pra quem vive mesmo? Pra quem vive. É só ter fé? Pra ter fé. Tá bom. A senhora permite dar sua imagem lá pro nosso canal? Sim. Bom, eu estou com quem? Vitória. Como é que é o nome? Vitória. Vitória, você tem quantos anos, Vitória? 21. Vitória, você acredita em Deus? Acredito. Por que você acredita em Deus? Qual é o motivo que você tem para acreditar em Deus? Porque ele está comigo quando eu mais preciso. Como é que você, por exemplo, você conversa com Deus? Conversa. E quando você conversa com Ele, como é que você sabe que Ele está te respondendo? Quando acontece alguma coisa inesperada na minha vida. Por exemplo, você ouve Deus? Mais ou menos. Mas o que é mais ou menos? Mas... Você ouve ou não? É mais sim do que não. Mas como é que é a voz de Deus? É suave. Gostosa? É. Boa para se ouvir? É. E você sabe que Ele está lá te respondendo? Sim. Como é que você descreveria Deus para mim? Ele é perfeito e maravilhoso. Uau, bombadão, hein? Mas é um ser humano como nós? É, como todos nós. É igual a gente? Eu já não sei. A face dele ninguém vê. Tá bom. Você permite lá a sua imagem lá pro nosso canal? Permito. Tá bom, obrigado, viu? Pessoal, dá trabalho. Pensa você do outro lado. Você tá aí assistindo, tá com seu celular na mão, seu notebook, tá no conforto da sua casa, tá no trabalho, né? Tá tranquilo. Eu aqui é um sufoco, viu? Já se inscreve aí, já nos ajuda. Seja membro do nosso canal se você puder. Nos fortaleça, porque, pessoal, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que realmente vale muito a pena para tentar até mesmo conscientizar as pessoas. Vamos nessa, vamos que vamos.
Opa, estamos com quem? Com Anderson. Anderson, quantos anos você tem? Eu 27. Anderson, você acredita em Deus, cara? Com certeza, acredito. E qual é o motivo que você tem para dizer, olha, Deus existe? Muito livramento que ele dá no mundo aos pessoal, tudo que ele ajuda a gente. Por isso que eu acredito muito nele. E como você, por exemplo, conversa com Deus em algum momento? Converso. E como é que você consegue conversar com Deus? Como é que você consegue conectar-se com Deus? No momento que eu estou de folga, antes de dormir, eu converso com ele. Peço a ele pelo trabalho, pela família que eu tenho, por tudo. E quando ele conversa com você, ele te responde? Você ouve a voz dele? Como é que é a voz dele? Graças a Deus, ele sempre me ouviu. Mas como é que é a voz dele? Forte, grave, grossa? Grossa, grave. É uma pessoa incrível. Grossa, grave. É uma pessoa incrível. E como é que você... Oh, pois não. Inclusive minha família todinha é testemunha de Jeová. Testemunho de Jeová. Outra coisa, como é que você consegue me descrever Deus? Eu consigo olhar para você e descrever você. Como é que você, quando fala com Deus, você descreve Deus? Uma pessoa boa, honesta. Uma pessoa boa, honesta. Uma pessoa maravilhosa. Que qualquer momento pode livrar uma pessoa de alguma coisa, de alguma morte. Uma última pergunta. Quando você está falando com Deus, como é que você tem certeza que Ele está respondendo? Agora, deixa eu ver. Essa semana mesmo, quase que sofri um acidente. Eu fiz até uma cirurgia aqui. Eu sou cirurgiado por causa disso. Tanto que eu pedi a ele, ele me salvou, graças a Deus. Tá bom. Você permite lá a sua imagem lá pro nosso canal? Pode, pode. Obrigado. Bom, eu estou aqui com quem? Dema, 25 anos. Dema? É Dema o nome, é isso mesmo? Qual a sua idade? 25 anos. Dema, você acredita em Deus? Acredito, com certeza. Me diz uma coisa, qual o motivo forte que você tem para dizer que Deus existe? O motivo de estar vivo, né? Deus escolhe qualquer um e muita coisa que Ele tem feito na minha vida. Entendi. Quando você fala que Deus fez muitas coisas em tua vida, porque você fala com Ele, conversa com Ele, como é que é? Todas as noites. Antes de dormir eu oro, agradeço. Agradeço tudo que Ele tem feito na minha vida. E quando você ora, você ouve o quê? Eu ouço dele que Ele está tomando conta de mim, está fazendo tudo que eu tenho pedido a Ele. Como é que você sabe que é Deus respondendo? Como é que você deixa por causa disso tudo que acontece comigo, né? Ele conversa com você? Conversa comigo. Outra coisa importante, como é que você me descreve Deus? Eu consigo olhar para você aqui e consigo descrever você. Mas quando você conversa com Deus, como é que você o descreve? Como é que é o tom da voz dele? Como é que é o jeito dele falar? A gente imagina Deus conversando com a gente, né? A gente imagina Deus conversando com a gente, né? A gente imagina Deus conversando com a gente, né? Como a gente imagina? Imagina, com certeza. Entendi. Bom, mas você tem uma descrição de Deus, mais ou menos? Não tenho descrição de Deus, não. Tá bom. Concede lá a tua imagem lá pro nosso canal? Conselho. Muito obrigado, viu? Agradeço aí. Pessoal, eu peço desculpas a vocês por causa do áudio, tá bom? Eu tô fazendo o que eu posso. Chovendo lá fora, eu tenho que estar aqui dentro, tá? A chuva muito forte aqui em Recife e eu preciso estar aqui nesse terminal integral, tá bom? Mas fazendo o melhor que eu posso fazer por vocês. Forte abraço aí. Vamos que vamos. Bom, eu estou aqui com quem? Edna. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 57. 57, ok. Dona Edna, a senhora acredita em Deus? Acredito, sim. Hã? Acredito. Como é que a senhora sabe que Deus existe? Porque Ele nos fez, mesmo sem a gente não ver Ele, mas a gente sabe que Ele existe. Entendi. A senhora conversa com Deus? Converso toda noite, em todos os momentos difíceis e bons. Qual é o instrumento que a senhora se utiliza para falar com Deus? De joelho no chão, para rezar. De joelho no chão para rezar. E quando Deus fala com a senhora, o que acontece? Acontece coisas boas. Quando a senhora está falando com Deus e Deus responde, será que é Deus que está respondendo ou é a senhora mesmo que está imaginando que é Deus que está respondendo? Não, é Deus mesmo, porque se não fosse Ele eu não estava aqui. Será que a senhora poderia pedir agora, na sua oração, para que Deus pudesse falar com a gente agora? Posso. Ele vai falar com você, não agora no momento, mas pode ser depois. Depois. Uma última pergunta para a senhora, para a gente encerrar. Aliás, quais são as características que a senhora vê em Deus? Como é que é Deus para a senhora? Um anjo. Deus é um anjo? É. É assim que a senhora define Deus? A gente nunca viu o rosto dele. E como é que é Deus para a senhora, já que a senhora conversa com ele? Um espírito. É um espírito. Um espírito. Tá bom. A senhora permite lá a sua imagem para o nosso canal?
tanto faz. Obrigado, viu? Brasil, muita gente vem participando, só que algumas não querem aparecer, mas deixam claro os seus pontos de vista. Eu não encontrei um ateu até agora. Vamos prosseguir um pouco mais e vamos ver se nós encontramos mais pessoas que possam descrever Deus, que essa é a nossa proposta de hoje. Vamos nessa. Você é quem? Tatiana. Tatiana, você tem quantos anos? 37 anos. E você, minha querida, qual é o seu nome? Meu nome é Márcia. Márcia, tem quantos anos, Márcia? Eu tenho 42. Me diga uma coisa, você acredita em Deus? Com certeza. Como é que você sabe que Deus existe? Em tudo. Como, por exemplo? No ar, no vento, na água, no universo, tudo foi Ele que criou. Você fala com Deus? Sim. E quando você fala com Deus, o que é que Ele te diz? Ele me diz que me ama, que gosta de mim, que se importa comigo. Isso pra mim é tudo. Você poderia me definir como é que seria Deus? Deus é como pra você? É tudo. Tá, mas me dá uma característica de Deus. Por exemplo, eu tô olhando pra você, eu sei que você tem cabelos pretos, olhos castanhos. Como é que seria Deus? Deus. Eu creio que pra mim Ele é... Assim, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto Ele é, né? Que Ele é lindo, Ele é tremendo, Ele é verdadeiro, Ele é forte, Ele é justo. Ele é tudo. Tá bom, obrigado. Você permite dar a sua imagem pro nosso canal? Sim, sim. Obrigado. Bom, agora você, né? Me diga aí, você acredita então em Deus? Isso, com certeza. E como é que é Deus para você? Como é que você me define a característica desse Deus? É grande, pequeno? Como é que é a voz dele, o tom da voz, já que você conversa com ele? Você conversa com Deus? Com certeza. E o que é que ele diz para você? Ele diz que Ele é tremendo, poderoso, Ele é onipotente, onisciente, né? É um Deus forte, Deus poderoso, Deus de todos, né? E é maravilhoso, é o nosso Deus. Como é que você me descreve Deus? Eu me descrevo, Ele é muito lindo, muito fiel, muito lindo. Ele é lindo, maravilhoso, Ele é tudo para nós. Mas quando você está falando com Deus, é Deus respondendo mesmo ou é você respondendo a você imaginando que é Deus? Quando eu falo com Ele, Ele responde mesmo. Ele existe, Ele é verdadeiro. Tá bom. Você concede a sua imagem lá pro nosso canal, permite? Pode sim. Muito obrigado, viu? Qual é o seu nome? Danilo. Danilo, você tem quantos anos, cara? Eu tenho 18. Danilo, vamos lá, vamos andando. Danilo, você acredita em Deus, cara? Acredito sim, eu sou evangélico, pô. Você é evangélico. Se você acredita em Deus, como é que você sabe que Deus existe? Ele faz milagre, opera e muitas outras coisas. Você fala com Deus? Falo, pô, sou evangélico. E Deus responde o que pra você? Responde em oração. E quando Deus responde, como é que é o tom da voz dele? É por dentro, no espírito. É por dentro no espírito. Tá bom, você concede lá a tua imagem lá pro nosso canal? Volta lá. Valeu, obrigadão, cara. Pronto, pessoal, voltei. Estou de volta, estou aqui com vocês. Vocês entenderam aí? Você percebeu que essas pessoas que falam com Deus não nos dão uma visão exata e confiável sobre esse Deus do qual eles dizem que conversam? Então, como é que você pode confiar em algo tão duvidoso? Os crentes, inclusive, dizem que eu preciso ter fé. Mas como é que eu posso alcançar e saber, por exemplo, usar essa fé num grau certo, na medida certa, a ponto de eu conseguir um encontro com esse tal Deus? Deus não poderia simplesmente simplificar as coisas ao invés de dificultar? Falar com Deus é como uma loteria. E outra coisa, como é que a gente pode confiar nas pessoas que dizem que fala com Deus, que intervém a Deus, que fala com Deus por nós? Particularmente, eu desconfio completamente, plenamente, profundamente que haja um Deus em algum lugar pronto para nos responder ou pronto para reagir à nossa fé. Algo que existe e que nos ouça. Vejamos, eu vou te dar um grande exemplo sobre isso. Se eu estou na frente de uma casa, batendo palmas bem forte, gritando, tocando a campainha insistentemente, estou lá na frente da casa buzinando, eu estou empurrando o portão, eu estou batendo forte nas grades, fazendo alarde, fazendo aceno e ninguém comparece. De duas, uma. Ou não tem ninguém na casa, ou a
tal pessoa não deseja atender. Isso é óbvio. Com Deus, Brasil, é exatamente a mesma coisa. Eu me coloco diante do altar que diz que é dele, e lá eu clamo, eu grito, eu oro, eu choro, eu gemo com gemidos inexprimíveis, eu imploro, eu peço, eu bato, eu busco, eu procuro a Deus, e Deus não aparece, não dá um sinal de vida, não dá um aceno, não dá um oi, não diz nada. Diante disso, qual é a conclusão que eu chego? Jason, em que conclusão você chega? Bom, uma conclusão de bom senso, de senso crítico. A conclusão de que Deus, ele não existe aqui, ali, nem acolá. Não existe Deus, e por isso, esse mesmo Deus, essa tal ideia, ela não pode escutar aos meus apelos. Logo, não pode responder aos meus anseios. Não nos responde em caso algum, de modo algum. Ora, Brasil, se eu estou batendo na frente da casa, não tem ninguém lá, então não vale a pena. No caso, se Deus não existe, se Deus não está lá ou aqui, então não vale a pena a gente ter religião. Não vale a pena fazer ritos, se batizar, tomar santa ceia, muito menos exercer fé. Agora, por um outro lado, eu bato na casa, tem alguém lá dentro. No caso, Deus. Se Deus está me escutando, está escutando as minhas batidas fortes e frenéticas, meus gritos estridentes de socorro, está ouvindo os meus clamores insistentes, mas não deseja aparecer, então eu tenho que ser indiferente a esse Deus. Não me preocuparei com ele, não me preocuparei com sua existência, com a sua vontade, com os seus desejos. Eu não dedicarei nem o mínimo do meu tempo e nem o mínimo do meu amor para esse Deus. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado. Eu fiz isso com muito carinho, com muita vontade, com muito desejo de te agradar e ao mesmo tempo de te esclarecer, de trazer uma reflexão poderosa sobre este assunto. Como sempre, eu trago uma reflexão, tá? Outra coisa, deu muito trabalho, cara, para fazer esse vídeo. Então, por gentileza, deixa um gostei, um joinha, nos ajuda, nos fortaleça, divulga os nossos vídeos, compartilha também. Bom, em todas as minhas conclusões eu trago uma reflexão. E o que eu digo para você hoje é o seguinte. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.